crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rédia, uma professora do 5º ano. E aí, como nós estamos nessa semana maravilhosa, abençoada por Deus, né? Então, crianças, estamos chegando quando? No fim do ano, né? Estamos terminando o ano letivo, né? Estamos o quê? Qual é o nosso foco? 6º ano, né? Isso mesmo. Então, crianças, vamos dar continuidade ao nosso assunto. O nosso assunto do 4º bimestre é descobrindo, fazendo teatro, né? Nós já falamos várias vezes sobre a origem, a história do teatro, né? A parte do teatro grego. Falamos sobre gêneros textuais. Falamos sobre o que? Dramaturgia, né? Então, crianças, nós falamos sobre a dramaturgia, quais são as características, quais são os tipos de classificação de dramaturgia. Falamos sobre a dramaturgia televisiva, a contemporânea, a teatral, né? Então, nós temos bastante assunto aí que nós aprendemos bastante coisa legal, né? Nossas atividades também foram excelentes, né? Nós fizemos construções de textos, de peças, de cenas. Foi muito legal. Nós também construímos muitos desenhos, a partir do que nós construímos em texto, né? Então, só para relembrar, a dramaturgia, ela é o quê? Ela é o ofício de elaborar um texto com o objetivo de transportá-lo para os palcos, né? Apresentando diante de um público as ideias contidas nesta obra. A palavra drama vem do grego, significa o quê? Ação. Desse modo, o texto dramatúrgico é aquele que é escrito especificamente para representar uma ação. O que se dedica a essa tarefa é o dramaturgo. A ação, toda a ação em cena depende do conflito e da maneira como os diferentes personagens agem para atingir seus diferentes objetivos, né? O dramaturgo ele pode atuar na tragédia, na comédia, no drama histórico, no drama burguês, no melodrama, na farsa, até mesmo no gênero musical. Entretanto, a dramaturgia não está só relacionada, gente, somente ao texto teatral. Ela está presente em toda a obra escrita, para as artes cênicas, roteiros cinematográficos, telenovelas, filmes, minisséries, né? Como nós já conversamos bastante sobre isso. A dramaturgia televisiva, ela é o quê? Ela é criada para televisão, é conhecida como a teledramaturgia e pode ser classificada da seguinte forma: programa unitário, seriado, minissérie, telenovela. Esta última se distingue de soap opera, gênero específico da televisão americana. Já a dramaturgia teatral é um texto teatral, uma história que é contada como uma narrativa. Há em geral um enredo, personagens principais, personagens secundários, um certo conflito, uma introdução, um clima, um desfecho. Ele difere, entretanto, de um romance, né? Que é devido à forma como o texto é disposto em geral no que se refere à descrição de cenários. Então, já que nós já falamos um pouco sobre dramaturgia, agora nós vamos assistir um breve vídeo, né? Para relembrar ainda mais, para poder nós retornarmos, tá bom? Que legal! O tema agora é a história do teatro. O teatro é um termo de origem grega, que significa o conjunto de peças dramáticas para apresentação em público, e o lugar onde são apresentadas essas peças é também uma forma de arte, na qual um ou vários atores apresentam uma determinada história que desperta na plateia sentimentos variados. Dá-se o nome de dramaturgia à arte de escrever peças de teatro, sendo o dramaturgo a pessoa responsável pela composição dos textos. Existem muitos gêneros de teatro, dentre os quais destacam o alto, a comédia, o drama, o fantoche, a ópera, o musical.
A origem do teatro está ligada ao homem primitivo e todas as suas formas de rituais, associados à caça, à colheita, à morte, a danças, imitações de animais, culto aos deuses e práticas lúdicas. Acredita-se que a ideia de teatro, tal como conhecemos hoje, surgiu na Grécia Antiga, no século IV a.C. O termo grego teatro significa lugar para ver. No Brasil, o teatro surgiu no século XVI, através das composições escritas pelos padres jesuítas nas ações de divulgação da fé religiosa entre os índios. Foi só a partir do século XIX, com a chegada da corte portuguesa no Brasil, que a arte de representar começou a se desenvolver de forma mais intensa. Muitos anos depois, na Idade Média, apareceram na Europa companhias de teatro que ia de cidade em cidade. Este teatro já não tinha nada de religioso e seus artistas eram chamados de saltimbancos. Literalmente carregavam a casa nas costas. E não só a casa, os cenários das peças, seus figurinos, que são as roupas usadas durante as apresentações, a maquiagem e muitas outras coisas. Eles andavam em carroças, sempre em bandos, chamados de trupes, e não tinham morada certa. Hoje, esse teatro itinerante também é conhecido como teatro mambembe. Mas não pense que ficar de galho em galho era o sonho da vida dos saltimbancos. É que na época em que eles viviam, a igreja era muito poderosa e rigorosa e escolhia o que as pessoas podiam representar, e de preferência tinha que ser textos cristãos. E os saltimbancos não queriam saber dessa prisão, pois o negócio deles era usar a criatividade e representar o que bem quisessem. Perseguidos pela igreja e sendo tratados como os foras da lei, os saltimbancos começaram a usar máscaras para não serem reconhecidos em público. Uma tradição que descende diretamente dos saltimbancos é o circo, que até hoje anda de cidade em cidade, Muito tempo mais tarde, na Itália, surgiu a Commedia dell'arte. Com o Renascimento, 3 séculos depois, o teatro deixou de ser tão perseguido pela igreja. As artes floresciam, pintura, arquitetura, música. O homem passou a ser objeto de interesse dessas artes. Foi a época de artistas muito importantes, como Leonardo da Vinci, que pintou a Mona Lisa, e Michelangelo. Por essa época surgiram os teatros parecidos com os de hoje, casas com palco e plateia, e também a ópera, que é uma mistura de música com teatro. Os atores da Commedia dell'arte eram muito versáteis, faziam de tudo, cantavam, dançavam, representavam, faziam malabarismos, tudo para agradar o seu público. Eles também formavam trupes que iam de cidade em cidade e nunca decoravam nada, sempre improvisavam as peças. Esses atores faziam sempre os mesmos personagens, tão famosos que você talvez já deve ter ouvido falar neles, como o Arlequim, a Colombina, o Pierrot, o Pantaleão. Cada papel tinha uma máscara, que cobria só a parte de cima do rosto. Ainda hoje podemos ver peças inspiradas nesses personagens maravilhosos. No Brasil, eles viraram até tema de carnaval. E por falar em maravilha, você sabe quem é o autor da famosa frase "ser ou não ser, eis a questão"? Foi um dos maiores nomes que o teatro já conheceu, o poeta William Shakespeare, que nasceu em 1564, lá na Inglaterra. Escreveu muitas peças e ficou muito conhecido, tendo inclusive a honra de apresentar suas peças nos palácios dos reis, coisa que não era para qualquer um. Porém, ficou famoso mesmo por suas peças imortais, que retratavam os tipos humanos como nunca nenhum autor conseguiu fazer depois dele. Algumas de suas peças mais conhecidas são Romeu e Julieta, Hamlet e Sonho de uma Noite de Verão. Aliás, a frase tão famosa, "ser ou não ser, eis a questão", é da peça Hamlet. O teatro de bonecos talvez seja mais velho do que o próprio teatro com atores de verdade. Cada parte do mundo tem um tipo de boneco diferente. Aqui no Brasil, nós temos os mamulengos, do estado de Pernambuco. Pelo mundo, há desde os bonecos dos índios americanos aos fantoches e marionetes da Europa, até chegar na Índia e em Java, com seus bonecos com vara. No Japão, tem os Buranku, chegam até ter o tamanho de uma criança e cada um é controlado por vários operadores, a partir de mecanismos que ficam nas costas dos bonecos. Também há fantoches que são construídos em cima de luvas e controlados pela mão. Essa aula sobre o teatro fica por aqui. Até o próximo tema, pessoal!
itinerantes de teatro viajavam pela Europa e pediam autorização para se apresentarem na praça das cidades, em um normalmente pequeno palco improvisado. A parte dramatúrgica que nos interessa na comédia dell'arte é o seu texto não escrito. Toda a estrutura dramatúrgica se desenvolvia a partir de personagens recorrentes, como Arlecchino, Brighella, Colombina, Dottore, Pulcinella, Pantalone, entre outros, em enredos simplificados que permitiam uma total liberdade de improviso, e por isso que uma mesma história poderia se desenvolver de diferentes formas a cada apresentação. Era, de fato, uma dramaturgia do improviso. Ou seja, colocando em contraponto, nas tragédias gregas havia um texto muito bem estruturado e escrito a ser seguido, enquanto na comédia dell'arte havia apenas uma linha narrativa básica que conectava a história, enquanto as personagens brilhavam em suas graças cômicas, muitas vezes com o elenco improvisando comentários sobre a atualidade, sendo uma encenação que se atualizava constantemente, de acordo com os acontecimentos da época. Um grande autor que foi fortemente influenciado e que escreveu dramaturgias inspiradas na comédia dell'arte foi Molière, que partiu das estruturas simples para desenvolver uma dramaturgia cômica, satírica, irônica e com altas doses de crítica social em seus textos de forma mais profunda e complexa. Ele também era ator em seus espetáculos e, apesar de terem um texto mais elaborado, ainda contavam com altas doses de improviso circunstancial e de sacadas que se atualizavam também com os eventos de sua época. Muito influenciado pelas tragédias gregas e pela comédia dell'arte, vamos chegar naquele que ainda hoje é considerado um dos maiores dramaturgos da história conhecida, William Shakespeare. Como suas peças eram apresentadas em teatros populares, Shakespeare escrevia para todos. Por isso, suas peças, mesmo as dramáticas, acabam tendo núcleos ou alívios cômicos no meio do caminho, ao mesmo tempo em que as comédias sempre trazem algum elemento dramático em sua história. E isso era possível pois Shakespeare era um escritor muito versátil, podendo transitar entre diversas possibilidades. Apesar dessa versatilidade, ele não era muito criativo em seus enredos, normalmente se baseando em uma história que já existia ou em algum acontecimento histórico real de uma época anterior, e se aprofundava no conteúdo e personagens dessa história, trazendo uma alta carga poética e metafórica nas falas e nas personagens. Por isso que seus textos são tão lembrados ainda hoje, por trazerem diversas metáforas poéticas para a vida, por criar imagens a partir de palavras e de entender que não só o que acontece na história importa, mas que a forma como ela é contada e a complexidade das personagens também carregam uma importância tão grande quanto a sucessão de acontecimentos em si. Nisso, chegamos na era dos melodramas a partir do século XIX, encabeçadas, entre outros, por Picard-Ricot, que foi um dos grandes nomes desse gênero. O melodrama vai trazer de forma muito nítida a luta do bem contra o mal. Vai buscar um maniqueísmo muito claro e de fácil absorção, com muitas reviravoltas e momentos que façam o público saltar da cadeira e sair da realidade entrando na história, torcendo pelos mocinhos e contra o vilão. Dramaturgicamente, é interessante perceber como esse maniqueísmo se manifesta nas personagens, porque mais do que pessoas, essas personagens vão representar sentimentos e terão de expressar esses sentimentos de forma ainda maior e mais clara, para que o público não tenha dúvida de quem é bom e de quem é mau. Então, se escrevia uma personagem para ser valente, então ela seria o cúmulo da valentia. A mocinha doce e sensível seria o cúmulo dessas características e o vilão se apresentaria como o ápice da maldade possível. É uma escrita que vai buscar extrapolar os sentimentos e a sensibilidade em personagens que são completamente verdadeiros em suas emoções, naquilo que são e naquilo que acreditam. É dessa característica do melodrama que nascem os heróis e os vilões. Outro aspecto que nasce com o melodrama, e principalmente com Picard-Ricot, é a figura do encenador-diretor de cena, e o próprio termo mise-en-scène vem dessa época, pois eles começaram a buscar formas de impactar o público para além da dramaturgia, utilizando artifícios cênicos para isso. Antes da era dos melodramas, não era comum haver uma pessoa responsável pela encenação. Normalmente, a dramaturgia já era escrita pensando na estrutura disponível para um elenco que já estava acostumado com ela. Nas tragédias gregas havia uma semi-arena, em Shakespeare havia um palco normalmente com 2 alturas e um balcão, em Molière havia a rua e os palcos improvisados. A direção das cenas, antes do melodrama, era feita pelos dramaturgos e pelo elenco a partir das orientações dos textos. A partir desse momento histórico, a dramaturgia passa a trabalhar em conjunto com os processos de direção, e ambos passam a se influenciar mutuamente. E nisso chegamos a uma dupla que representa muito bem esse aspecto, Stanislavski e Chekhov. É a partir do século XIX que Konstantin Stanislavski busca uma forma de fazer um teatro que se assemelhe mais à vida cotidiana, que possa fazer o público sentir como se olhasse a vida acontecer à sua frente.
e nisso encontra dentro da linguagem naturalista de Chekhov seu maior expoente. Chekhov vai criar cenas cotidianas onde aparentemente nada acontece, mas internamente cada frase e palavra carrega uma enorme carga de subtexto, o que direcionava a criação das personagens a partir de muito estudo e aprofundamento no texto, nas falas e nas situações, o que se mostrou um veículo perfeito para a pesquisa de Stanislavski dentro desse aspecto naturalista. O que nos interessa na dramaturgia de Chekhov é exatamente isso, o tudo que acontece enquanto nada, aparentemente, acontece. Uma fatia da vida em cena no palco. E essa sutileza faz um contraponto total com o melodrama. Nem melhor, nem pior, só diferente. Tanto que, praticamente, em paralelo a essa busca do real em cena, vamos encontrar mais um contraponto em Ibsen e Strindberg. Inicialmente, ambos escreveram dentro de ideias realistas, mas, no decorrer de suas vidas, foram progressivamente migrando para o simbolismo e o surrealismo em seus trabalhos finais. E o que nos interessa nessa dramaturgia que flerta com o surreal e o simbólico é a ideia de que não existe mais tempo nem espaço na cena. Existe uma suspensão do tempo cronológico consciente e proposital, nos levando para universos extremamente poéticos e oníricos, em universos de sonhos e de fragmentação temporal e espacial. Em Ibsen podemos buscar esses elementos em Peer Gynt, enquanto em Strindberg podemos ver nitidamente esses aspectos numa peça chamada O Sonho, que tem inclusive um filme dirigido por Ingmar Bergman baseado nesse texto que demonstra bem essa linguagem não realista, esse aceitar que o teatro é uma representação e não a vida em si, e usar isso como uma potência cênica a ser explorada. Ainda próximo a esse período, a gente vai encontrar outro diretor dramaturgo que vai buscar um caminho ainda diferente dos anteriores, que é Bertolt Brecht. Ele vai buscar um teatro que vá além da representação da realidade de forma natural e também da abordagem simbólica não realista. As cenas não vão necessariamente seguir uma ordem dramática, mas vão seguir uma conexão de sentido, em busca de movimentar intelectivamente o público. Brecht vai dizer que a arte não é um espelho para refletir a realidade, mas um martelo para moldá-la. E nisso a gente percebe a intenção de criar peças que não servissem como um escape momentâneo para o público, mas que os instigassem a refletir e a desenvolver um pensamento crítico acerca da realidade. Para isso, ele vai usar como artifício dramatúrgico a fragmentação do texto, a conexão entre diferentes cenas, a quebra de ritmo narrativo, a utilização de música e poesia para tirar o aspecto dramático da cena e entrar nesse espaço conhecido como épico, onde há um contato direto com o público, uma quebra da quarta parede, um personagem falando de si mesmo na terceira pessoa, narrando a si mesmo e diversos outros artifícios que quebrem a ilusão do teatro e criem um convite a participar intelectualmente da cena, sem se deixar levar por ela de forma dramática e emotiva. O público não é mais apenas um observador, mas passa a ser parte daquilo que observa, quando reconhece a realidade grotesca das situações. Tem uma frase que eu gosto bastante que é: a obra é pretexto para o debate. E isso se encaixa perfeitamente numa dramaturgia que busque isso, fazer pensar, fazer com que a peça e seus temas sigam junto do público para casa. Claro que isso é algo mais fácil de falar do que de fazer, mas a gente tenta. Ainda nessa fuga do real, agora entrando no século XX, vamos ter aquilo que ficou conhecido como o teatro do absurdo, tendo como fortes expoentes Samuel Beckett e Eugênio Ionesco. Nessa vertente absurda, não há história, não há sentido, e tudo pode acontecer. Pois, se a vida não faz sentido, muito menos o teatro deveria fazer. Os diálogos podem ser simplistas, complexos, variar entre isso ou parecer linguagens de bebê, não importa. Pode ser engraçado, pode não ser engraçado, mas é fundamentalmente existencialista, numa tentativa de traduzir o absurdo que é estar vivo e talvez conseguir conviver melhor com a incerteza do viver. Dramaturgicamente nos interessa a liberdade de linguagem, de impactos e de alternância de sensações que algo assim tão livre, randômico ou aleatório pode nos trazer criativamente. É como estar num brainstorm com vários de você jogando ideias na mesa enlouquecidamente, e no final você escolhe todas elas. Nós ainda teríamos muitas vanguardas para abordar, como o expressionismo, metateatro, a comédia. Agora que nós já conversamos sobre o teatro, dramaturgia, sobre as classificações, já assistimos um breve vídeo. Agora nós vamos pegar o nosso livro de artes, mais cores. Vamos abrir na página 77. A questão 19ª diz o seguinte: agora recorte de um jornal uma notícia recente sobre algum fato que seja de seu interesse e colhe no espaço a seguir.
Aí se vocês vão usar a imaginação de vocês, tá? É uma resposta pessoal. Na página 78, na 20ª questão, o que vocês vão fazer? Crie uma cena de teatro baseada na notícia que você escolheu, transformando-a em diálogos e rúbricas. Escreva a cena no espaço a seguir, depois ensaie e apresente a cena aos colegas. Então, vocês vão pegar, criar uma cena do teatro baseada numa notícia que você escolheu e vai transformar em diálogos e rúbricas, né? Vai escrever a cena no espaço a seguir, que é esse espaço aqui, ó. E nesse espaço a seguir, vocês depois vão ensaiar e apresentar a cena aos colegas, entenderam? Então, crianças, olha, a nossa aula de hoje está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante, tá? A professora Regina vai ficando por aqui, já morrendo de saudade, né? Mas eu desejo a vocês que vocês tenham um belo dia, uma bela semana. E que Deus abençoe a você, a sua família e até a próxima aula. Beijos, tchau!